Hello guys! Olá pessoal! We are here to our English class. Estamos aqui para a nossa aula de inglês. Today is a review of workbook, chapters 3 and 4, present perfect, adverbs and past perfect. Vamos continuar com o workbook, trabalhando agora os capítulos 3 e 4, com presente perfeito e passado perfeito, também utilizando advérbios nesses dois tempos verbais. Ok? Let's start. Alguns advérbios utilizados no present perfect, no presente perfeito. Nós temos always, never, ever, already, just, yet, lately, recently. Vamos explicar alguns, como são usados e colocá-los em algumas práticas no present e no past perfect. Some examples. Alguns exemplos. In questions. Have you ever been to England? Has she ever met the Prime Minister? É comum no presente perfeito a gente utilizar o auxiliar have, mas o advérbio ever para perguntar se você já ou se alguém já fez, esteve e assim por diante. A tradução da primeira pergunta, have you ever been to England? Você já esteve na Inglaterra? A resposta pode ser no, I never had. Ou I never been to England. Você pode usar a frase completa. No, I never been to England. I never had to been to England. Eu nunca fui à Inglaterra. Ou então parar no auxiliar never had. Has she ever met the Prime Minister? Yes, she already had. Ela já viu ou conheceu o primeiro-ministro? Sim, ela conheceu, ela já o conheceu. Então, aqui no caso, o advérbio already para indicar já. Lembrando que os dois têm a mesma tradução, ever e already, só que o already ele não é muito utilizado nas perguntas, apenas nas frases afirmativas. Nas perguntas interrogativas, a diferença é que você vai colocar apenas o not no auxiliar have. Então vai ficar haven't they ever been to Europe? Você nunca esteve na Europa? Aqui, então, na tradução, o ever vai ter a indicação do not, junto com o ever vai dar nunca. Eles nunca estiveram na Europa. Haven't you ever eaten Chinese food? Vocês nunca comeram comida chinesa? Então, a ideia, a diferença para eles é que eles colocam o not aqui e nós trocamos a tradução do advérbio. Ok, let's start, let's continue. Outros exemplos, other examples. Em orações negativas com o padrão nothing ever or nobody ever, nós usamos as seguintes explicações. Nobody has ever said that to me before. Nothing like this has ever happened to us. Note que agora a gente não usa a palavra not, nem usa hasn't, que no caso seria colocar o not junto do auxiliar has. Quando a gente usa o nobody ou nothing, não coloca-se o not, certo? Never. O never já significa nunca e equivale ao not, alguma coisa, ever. I have never visited Berlin. Se já usou o never, também não use o not. Então, está até aqui, ó, tome cuidado. Nunca utilize never e not juntos, vai dar uma redundância, um erro gramatical. Already. Refere-se a uma ação ocorrida em um período anterior do presente, mas não especificado sugere que algo é necessário repetir a ação. Não é necessário repetir a ação, isso já aconteceu. I've already drunk 3 coffees this morning. Eu já tomei 3 cafés esta manhã. Don't write to John. I've already done it. Não escreva para o John. Já fiz isso. Então, note que o already, ele dá ênfase à situação para mostrar que algo já foi feito. Yet, utilizado em orações negativas e interrogativas, ele pode ter uma tradução diferente. Pode ser já, ainda, depende da situação. De modo a significar não, no período de tempo entre antes e agora, não até agora, incluindo o presente momento, ou é geralmente inserido no final da frase. Você pode trabalhar ele com negativas, quer dizer, com as perguntas dando a ideia de negação. Ou
com a ideia de já também. Tudo vai depender de como vai ser a interpretação da frase. Have you met Judy yet? Nesse caso, com a tradução de já. Have you met Judy yet? Você já conheceu Judy? I haven't visited the Tate Gallery yet. Eu não visitei a Galeria Tate ainda. Então, nesse caso, a situação negativa que vai dar a oportunidade ou a chance de ainda acontecer. Has he arrived yet? Ele já chegou? They haven't eaten yet. Eles não comeram ainda. Então você vai ter que identificar como ele está sendo usado para identificar se vai ser qual é a melhor tradução, qual o melhor significado da palavra yet na questão. Ok? Let's go. Past Perfect. Bom, a gramática do Past Perfect, ela diz que a principal diferença entre o Present Perfect e o Past Perfect é o uso do seu auxiliar. Então, o verbo de ligação, que é o have. No presente nós usamos have ou has. Have para eu, tu, nós, vós, eles. Has para he, she, it. Então, no presente nós usamos Present Perfect, have ou has. E no passado nós utilizamos apenas had. Então, se por um acaso aqui tivesse has, he has painted the house when she arrived, seria ela tem pintado a casa quando ele chegou. Ficaria sem sentido. Então, aí eles falam had. He had painted the house when she arrived. Ele pintou a casa quando ela chegou. Lembra que a nossa tradução ela não usa muito o past perfect, o passado perfeito. Nós preferimos traduzir em português para o passado simples. Ele pintou a casa quando ela chegou. Ou ele tinha pintado a casa. Na negativa, é só acrescentar a palavra not, da mesma maneira que no present perfect, acrescentar o not, é auxiliar. Se o auxiliar é had, então hadn't. He hadn't painted the house when she arrived. Lembrando que a explicação aqui é passado simples. Então, quando ela chegou, é passado simples. Note que o verbo está só depois do sujeito, acrescido de ed, simple past. Você pode pensar, mas aqui tem painted também, então também é passado simples. Não. Nesse caso é presente ou passado perfeito porque está com auxiliar nesse tempo que está sendo falado. Se eu tiver had, passado perfeito. Se eu tiver has ou have, presente perfeito, porque nós temos dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo de ligação, o verbo auxiliar, no caso have, mais um verbo principal. Esse verbo está acrescido de ed porque ele é um verbo regular. Se ele fosse irregular, teria sua própria forma no passado. Certo? Para fazer a interrogativa, toda e qualquer pergunta, toda e qualquer questão em inglês, é necessário você colocar o verbo auxiliar antes do sujeito da oração. Se o verbo auxiliar tem vindo sempre sendo had, aqui ele vai vir para frente. Had he. He had, afirmativa. He hadn't, negativa. Had he, interrogativa. Had he painted the house when she arrived? Ele tinha pintado a casa quando ela chegou, e assim por diante. Certo? Espero que tenha clareado um pouco a mente para poder fazer os exercícios do workbook. See you then. It was our English class today. Vejo vocês depois. Essa foi nossa aula de hoje. Bye bye. Hugs.